agradecer a colaboração de todos que me trouxeram até aqui. Eu sozinho não chegaria. Não é por questão de conhecimento ou de interesse, é uma questão mesmo de disciplina e de método. Então, os parceiros que ajudaram ao longo desse exercício foram preciosos. O orientador, os professores das disciplinas e a banca que está aqui. Isso não é uma formalidade, isso aí é uma realidade. As pessoas que participaram sabem que a gente está fazendo essa tese faz meses, e discutindo por internet, eu fico expondo as hipóteses, as indagações e construindo as conclusões coletivamente, ouvindo críticas e tentando usar a crítica para melhorar a minha fala. Quando olhamos o título, ou superficialmente, ou escuta eu falar superficialmente, a ideia é uma tese baseada nos franceses. É Baudrillard, é Bauman, é uma coisa pós-moderna, e em cima de produtos de consumo supérfluos, artificiais. Isso é uma coisa que foge muito do convencional, mesmo nas ciências sociais. Na bromatologia, na ciência de alimentos, então, nem pensar, não é? Isso é totalmente estranho. Só que não. Essa é uma tese cartesiana, não é? É uma tese material, ela não é volátil, ela não foi feita na internet, nada foi feito na internet, nada. A bibliografia eu fiz, passo por passo, o sumário foi feito digitando, e os dados da tese não são de entrevistas, de questionários, e nem de laboratório. Não dá para questionar os dados. Pode questionar a interpretação que eu faço dos dados, o referencial que eu uso para discutir os dados. Mas os dados estão aqui. Eles são extremamente sólidos. Está aqui escrito. Não é? A tese usa Bauman e Baudrillard porque ele explica isto que está acontecendo. Ele explica isto que está acontecendo. Mas a tese não é voltada só para explicar. A tese ela é feita. E quando ela é feita usando Bauman e Baudrillard para explicar isto, ela é cartesiana. Ela tem tonalidades socráticas, porque ela adota um pouco da maiêutica. Porque ela chega e fala, ela tenta conversar com o leitor. O que é suco? Todos nós sabemos o que é suco. O que é néctar? Não, néctar não sei, mas o que é laranjado? O que é um refresco? O que é um refrigerante? Todos nós sabemos. Então por que é isso aqui que está aqui, se todos nós sabemos o que é? A legislação, acaso, não está conseguindo, lá no começo, porque os padrões são de identidade e qualidade. A identidade é desprezada quando você faz as normas. Ela não é muito considerada. Ela pode ser considerada lá no direito, quando faz legislações lá no outro lugar. Mas quando faz em alimentos, descrever identidade não é do ofício do engenheiro de alimentos, do químico, do farmacêutico, do nutricionista. Ele coloca isso no segundo plano. Então essa tese, ela foca principalmente no quesito identidade. E aí Bauman e Baudrillard são indispensáveis. Mas eu trato de Bauman, Baudrillard, de rótulo e de identidade cartesianamente, com um toque de Sócrates. Na medida que eu também não digo o que é suco. Eu não digo para vocês, suco é. A tese inteira fica ali, ó, o que é suco. E fica desconstruindo as identidades que dão para suco. No rótulo, na legislação e no olhar do consumidor. Essa é a proposta. Mas ela é uma tese voltada para planejamento e gestão. Né? Porque isso é uma política pública. A política pública é de promoção da vida saudável. Usa o rótulo como instrumento. E acabou. A política acabou aí. Isso é uma política que tenha diretrizes, objetivos de promover
vida saudável, alimentação saudável, e o rótulo é o instrumento. Acabou aí. Mas é exatamente aí, aonde as políticas terminam, que inicia o PES. Ele começa aí. É aí que ele começa, quando essas políticas estão prontas. Porque eles não pensaram em muitas coisas, mas eles não pensaram no nó crítico, nos nós críticos que os rótulos apresentam. Isso não está considerado no planejamento dessa política pública. E também, para fazer o nó crítico, eles não ouviram, não tem escuta. Eles só escutaram quem eles quiseram. Os ativistas e os consultores que vendem esses saberes depois para a indústria. Constrói legislação dúbia para depois vender serviço. Esses são, na minha hipótese, que eu não desenvolvi, porque a tese não é isso, então o tempo inteiro eu vou estar aqui colocando indagações e hipóteses de uma tese que eu não fiz. Porque a que eu fiz existe uma política pública, não identificados os nós críticos, e a minha indagação é: será o rótulo um nó crítico dessa política? Como são os rótulos no mundo real, no mundo da vida? Como são os rótulos? Essa é a tese. É uma tese descritiva. Já é uma boa contribuição mostrar como são os rótulos em várias camadas da realidade, as mais profundas, que nunca foram trabalhadas, não tem na bibliografia. Essa é a tese e ela se justifica aí. Então, daí para frente, eu tento avançar, reflexões, vejo os referenciais, tento colocar outras leituras em cima disso. Toda essa tese, porque eu não cheguei aqui com essa tese. A tese que eu ingressei na seleção do doutorado era outra. Era sobre políticas de combate à fome, com esse mesmo referencial. Para famintos virtuais, políticas públicas virtuais. Essa era a tese, mas eu vi que não tinha clima para eu fazer essa tese aqui na ESP, nesse momento. Porque eu recebo pressões quanto ao método, quanto à disciplina, quanto à formalidade, mas eu ia sempre ter pressões ideológicas. Essas é difícil de conviver. Então eu ia mudar para rótulo. Só que cada um dos professores que eu tive disciplina, quase todos, contribuíram, foram disciplinas, um dia ainda vou escrever isso, como as disciplinas feitas ajudaram ou não ajudaram no doutorado. Né? Então, nesse momento, quando eu mudei para esse assunto, eu nunca tinha lido Habermas. Eu não sabia da existência de Austin e Searle. Isso eu cheguei pela disciplina da professora Elizabeth, do professor Javier, que nem recomendaram nada. Eu é que observei o que eles trabalhavam, me interessei e fui ler por minha conta. Fui lá atrás ler o Austin e o Searle, que nem estavam no programa, porque os livros do programa já eram desdobramentos do Searle, mas eu fui lá na origem para poder saber de onde veio aquilo, né? Então a tese fala que o referencial é Bauman e Baudrillard, mas ela está cheia de referenciais não declarados. Não é? Eu já tinha feito com a Cecília Minaio, 30 anos atrás, a disciplina de metodologia científica, filosofia da ciência com Gerd von Rhein, mas fiz de novo agora. E na aula, não entendi bem ainda uma novidade do Durkheim que eu não tinha enxergado nesse tempo todo. Foi conversando com um professor, que por acaso está aqui na nossa banca, o professor Otávio, que ele falou umas 2, 3 coisas fora da aula sobre o Durkheim, que mudaram completamente a minha visão sobre Durkheim e sobre a tese. E a tese, então, foi lá no Durkheim. E até uma das coisas que foi falada naquela oportunidade era: veja como o Durkheim faz a apresentação, que é o que eu estou fazendo aqui. Ele faz a apresentação. A apresentação é enorme no suicídio, na vida religiosa, nas formas elementares. A apresentação tem 80 páginas. Então, quando eu acabar esta apresentação, em homenagem a Durkheim,
sobre sua influência. Eu acabei a tese. A tese está toda na apresentação. Então, eu acabei a apresentação, acabei a tese, agora eu vou apresentar a tese. Eu queria dizer que no mundo sólido, eu sei o que é suco. Eu não sei, eu pego uma laranja, espreme, é suco. Aí eu ponho água e um pouquinho de açúcar, é laranjada. Existe uma terminologia. Todos nós sabemos o que é. E eu sei o que é refrigerante. É água, açúcar, corante artificial e aroma artificial. Todo mundo sabe o que é que suco, ou tangue. É açúcar, corante. Então eu tenho uma tabela que está na tese, e eu vou apresentar aqui daqui a pouco outra vez, onde eu apresento uma taxonomia, talvez, mas não chega a ser. É uma classificação de uns 10 tipos, ou 12 tipos de bebidas de laranja. Todas elas com identidade muito bem arrumadinha, sólida. Mas por que é assim, então? Se tem 12 tipos de bebidas, por que acontece isto aqui? Rasgam-se as fronteiras entre as identidades, misturam-se as identidades. E o Bauman não tem nada a ver com isso. Isso não é liquefação de identidade. Né? Liquefação vem depois. Isso é um rompimento do contrato identitário que devia estar na legislação. Mas o mercado força. E a gente sabe que a legislação vai atrás. A legislação não vem antes. A legislação vai atrás, geralmente. Tudo é geralmente. Tem exceções. Todos nós sabemos o que é suco, o que é laranjada. Então nós temos um problema da designação. Aí já começam os primeiros problemas linguísticos. Então, em vez de laranjada, é néctar. Ah, mas por que néctar? Por que néctar? Por que néctar? Quando alguém, e a legislação dando força para isso, quando alguém diz, não é laranjada, é néctar, aí já está declarado. Isso é um ato de fala declarativo, né? Está declarado que vem alguma coisa aí atrás. Já colocou uma palavra para assassinar o real, para ocultar a realidade. E já é uma saturação de designações fora do normal, fora do padrão, para atrás dessa palavra vir o rompimento daquela definição sólida. Por que não é laranjada e é néctar? Porque ele vai colocar aí espessantes, gomas, aromas, ácidos, vitaminas farmacêuticas, para que o néctar não seja laranjado, para que o néctar seja um simulacro do suco de laranja. Não como o tangue é, que é um pó artificial, que mimetiza de longe um suco de laranja. Não, ele quer fazer um néctar que seja com a embalagem igual, na mesma prateleira, com tudo. Você não olha, você não sabe se isso é um suco, se isso é um néctar. Se tivesse escrito laranjada, a gente saberia o que é. Então, quando usa néctar, já tem uma proposta de desvirtuamento. Uma das palavras que foi a palavra do ano, né, no ano passado, foi pós-verdade. Eu sinto que a palavra deste ano será lugar de fala. Lugar de fala. E esse termo, lugar de fala, primeira vez que eu ouvi foi aqui, com o professor Vila. Ele sempre falava, qual é o lugar de fala? Quando você abre a janela do IFIX e olha o Lago do São Francisco, e você vê os fatos sociais, você vê uma negra, favelada, isso é meu, obesa, tomando um gourmet. Negra ou favelada, obesa e gourmet, tomando um Guaravita. Ela tem direito de ser gourmet. Ela quer tomar produto de marca. Quando ela tiver mais dinheiro, ela vai tomar Coca-Cola.
ela quer tomar um produto de marca, ela quer ter acesso à gourmetização do mundo, ela não quer tomar água e não quer tomar laranjada. Então, isso tudo são hipóteses, eu não estou na tese, eu estou na apresentação. Né? Eu estou colocando o cenário, não tenho provas, é um abuso metodológico, reconhecido. Mas isso é muito normal, essa coisa de nome. Você vê um garoto de bermuda, sem camisa, nem é um garoto, já botei uma palavra que oculta a realidade, é um garoto de 23 anos, ali sentado na Cinelândia. Qual é o nome dele? Menino de rua? Nem menino ele é, e lá não é rua, lá é praça. Ele é um menor carente? Menor ele não é. Ele é um trombadinha? Ele é um pivete? Quando você coloca um nome nesse objeto, entre aspas, você já está declarando qual é a política pública correspondente. Se é trombadinha, chama a polícia. Se é menor carente, se é garoto sem teto, vamos fazer um albergue na Lapa. Quando você coloca o nome, e esse é o problema. O problema é que nós temos suco de laranja e nós devíamos ter um nome, mas não néctar. Ia ser tribodá. Tribodá é uma coisa que imita suco de laranja. Mas não, a gente não criou um nome próprio. Aquele garoto que está lá não tem nome. Você usa palavras que são de outras coisas para designar aquele fenômeno. Aí fica difícil o nome caracterizar o objeto. Então, a tese, ela pode ser olhada por Bauman e Baudrillard. É uma mercadoria. A tese é uma mercadoria. A tese é um ato líquido. A tese está envolvida de hiperrealidades. Mas tudo isso são símbolos, porque o método usado para fazê-la é científico. O método que está aqui dentro da tese é um método científico. Ele tem tema, recorte, indagação, hipótese, método para coleta dos dados, referencial teórico, discussão, conclusão e referências. A tese é científica. Por quê? O lugar de fala. Qual é o lugar de fala dessa tese? O lugar de fala é a universidade. E nós não vamos aqui defender teses líquidas. E nem teses com hiperrealidade. Embora no mundo do comércio, da minha profissão, ela vai ser isso. Vai dar progressão funcional, vai dar título, vai dar lattes, tudo isso está no mundo da hiperrealidade. Mas ela não, ela lá dentro dela, ela é cartesiana e provocativamente socrática. Então, nós temos aqui o quê? O uso dos nomes, designações, atos de fala, hiperrealidade e liquefação da identidade. A apresentação acabou, a tese está toda apresentada, vamos à tese. Não é? A Carmen pode descansar um pouco. Bom, a tese, como eu disse, vem do mundo do planejamento e gestão. Nós fomos identificar um nó crítico. E o título dela é Como Fazer Coisas. Também isso daí vem da disciplina de leituras sobre linguagem, não é? E é uma homenagem não só ao Durkheim, mas também ao Austin. Usado o título do livro dele, Como Fazer Coisa com as Palavras, vem direto dentro do título da tese. Como fazer coisa com as laranjas e com as palavras. Isto era uma outra tese. Isso aqui dá uma tese. Então, o que é um alimento transgênico? Por que eu mudei os slides, professor William? Porque nós vamos lá na frente, eu não vou entrar nisso porque foge do escopo da tese, mas não posso ignorar a generalização dos resultados. Isso que eu vou falar para suco
vale para outros alimentos? Vale para todos os alimentos? Vale para todos os fabricantes? As constatações indicam que sim, mas nós não provamos. Eu não tenho 95% de certeza que 93% dos rótulos usam esse tipo de maquiagem com mais ou menos 2 de desvio. Mas não tem isso daí. Porque isso daí não prova o que eu provo. Se eu fizer pelo quantitativo, eu não consigo penetrar lá nas nuances que eu penetro com o qualitativo. Então eu abro mão desses números para trabalhar com constatações qualitativas. Mas não abro mão do número para raciocinar. Então aqui, o que é uma salsicha transgênica? Então eu vejo aqui, fiz 3 salsichas. Uma com 100% de soja, outra com 1,1% de soja com carne, outra 0,2%, outra com 3% de soja, outra com 99% de soja. Mas para complicar, essa soja, 3,5% é transgênica, 4% é transgênica, 33% é transgênica, essa aqui 100% é transgênica. Então eu variei o percentual de grãos transgênicos na soja e variei o percentual de soja dentro da salsicha. Então eu chego o quê? Que pela legislação do governo Fernando Henrique, essa salsicha não é transgênica, essas 4 são. E pela legislação do governo Lula, essa salsicha que não era, passou a ser. E as 4 que eram não são mais. Não vou entrar em detalhe do porquê é isso. Né? Meras nuances da legislação. No Fernando Henrique diz assim, pode ter até 4% de transgênico no alimento, que não será transgênico. No governo Lula diz assim, não pode ter mais que 1% no produto final. Aqui é 4% no ingrediente. Então, se eu usar uma soja transgênica, se ela for mais que 4% transgênica, embora tenha só 1% de soja na salsicha, se ela tiver mais de 4% transgênico, como ela tem, 401, ela é transgênica. Aqui não, aqui é no produto final. Então, como são manuseadas as definições? Então, quando eu digo que isso é generalizado, eu não estou provando que todos os produtos são. Eu estou provando que essa prática, ela existe. É isso. Essa prática, ela existe. Isso é 100% seguro, porque está provado aqui. Na elaboração de rótulos, essa prática existe. Então a gente vê um chocolate brasileiro, que é dietético, mas não é dietético, ele é super calórico, porque aonde eu tirei o açúcar, eu coloquei gordura no lugar, ficou com muito mais calorias, enquanto na Suíça, não é diabético, não é dietético, ele é diabético. Então, ao mesmo tempo que eu digo que não tem solução para um rótulo perfeito, para uma legislação perfeita, porque a linguística sempre será um fator limitante, mas não precisa ser também como é. Você pode chegar num certo patamar de quase bom, não precisa ser completamente líquido. Você chega no ADES, ele tem um teor de proteína de... Esse aqui tem 1,3 gramas. Olha o ADES. Esse aqui tem 5,2. Qual é a diferença? Ele tem uma diferença. Esse aqui é shake de morango, que lá é sabor morango. Mas esse aqui tem soja. Esse aqui não tem soja. Ele tem 0,65 gramas de proteína, 0,65%. Cadê a soja dele? Por isso que ele é bebido. Porque não tem soja, então não é ruim de beber. Aqui usa Novo Milk. Aí você diz, não, mas milk é leite. Não, mas com não é. Isso eu vi no Ministério da Saúde várias vezes numa reunião. Eles dizem, não, milk com não é leite, se desculpa. Então é Novo Milk. Canola. A pessoa pensa que canola é um grão fantástico, igual esses que tem aí, de linhaça, não sei o quê. A canola não é nada disso, a canola é colza. Canola é Canadian Oil Raw Erucic Acid. Canola é uma sigla.
de um produto que é tóxico e que eles criaram uma variedade que não é tóxica. Eles criaram uma colza que não é tóxica. Mas para não chamar de colza que fica ruim, a gente coloca um nome bonito, construído artificialmente. Você chega na pesquisa da Folha de São Paulo, aquele livro sobre... Ele pergunta, quando eu falar sabão em pó, qual é a marca? Quando eu falar refrigerante, qual é a marca? Então eu vou falar óleo de oliva. Óleo de oliva, Maria é a segunda marca mais lembrada. Só que óleo Maria não é de oliva, né? Fica muito claro aqui no Olívia, que ele é Olívia, mas ele é de soja, com 15% de oliva, segundo ele. Mas, uma pergunta, você fazem a pergunta azeite ao invés de óleo de oliva, a resposta é a mesma? Não sei qual foi a pergunta exatamente, né? Você chega na frutose. Frutose não é frutose, frutose é levulose. Ela tem um nome, é levulose, porque quando passa a luz, ele vira para a esquerda, é levulose. Quando vira para a direita, é destrose. Destrose é glicose, levulose é chamada de frutose. Então a pessoa diz assim, frutose é o açúcar da fruta. Não, não. A frutose é encontrada na fruta. Mas o açúcar da fruta não é frutose. A fruta tem muitos outros açúcares. Então, é desse cenário que não estava aí, eu fiz agora de manhã, coloquei de volta isso aí que eu achei melhor, para provar o que eu ia falar no fim. É desse cenário que nasce a tese. Em planejamento e gestão e no recorte desse programa de alimentação e nutrição, que tem como diretriz 2, promoção da alimentação adequada e saudável, e que diz que é para limitar o consumo de alimentos processados, que eu não sei o que é, desculpa, eu engenheiro de alimentos, não sei definir isso daí, e alimentos ultraprocessados. A definição que eles colocam de alimentos ultraprocessados é assim, quando o alimento é fabricado por grande indústria. Não, mas de onde ele vem não é a identidade dele do ponto de vista nutricional, é do ponto de vista político, ideológico, etc.